Estou começando a gravar. Só gostaria que você mostrasse o seu dedinho, colocasse um joinha, alguma coisa, tá? A gente tem o direito de uso de imagem e, e assim você está dizendo que, olha, eu posso gravar e tem 2 ou 3 professores que realmente estão doentes, né? E eles não vão conseguir, de maneira nenhuma, assistir essa reunião. Obrigado por estarem conosco hoje, ok? Então, nosso primeiro assunto, irmãos, é sobre matrículas, tá certo? Então, pedimos para vocês novamente, toda a matrícula foi uma vez, tá? De membros, coloca o nome completo, data de nascimento e passa para nós. Nós perdemos muitas matrículas, porque o professor deixa para passar isso na outra semana e depois acaba esquecendo, ok? De não membros, foi 4 vezes, passa para que a gente possa colocar isso no sistema, tá bom? Obrigado, irmã Norma. Tá? Alguma pergunta com relação à matrícula? Acho que é bem claro, né? Só o ato de passar na hora. Alguém ia falar, irmã Norma, ia falar alguma coisa? Bom dia, eu Bom dia. estava com dificuldade de abrir o som. É, presidente, eu estou com uma turma do Ala Parque Iguaçu. Eles vão, por enquanto, eles vão participar comigo na da aula Eucaliptos. E eu queria saber como que eu faço, porque eu tô aprendendo ainda como preencher, mandar a frequência, né? Mas essa semana eu já vou estudar mais e vou tirar um tempo para poder fazer isso. Só que eu preciso passar a frequência deles também. Ok, assim, o que a gente pode fazer, irmã Norma? Se você tiver um tempinho logo depois dessa reunião, a gente pode passar mais uns 10 minutos. Eu posso rever isso com você, tá? Hum? Acho que seria bom te mostrar. Talvez o seu computador não está configurado, ou o seu celular ainda não esteja configurado, e aí fica mais difícil para você colocar. Então, a primeira vez, quando você entra, sempre tem bastante dificuldade, então a gente faz um review ali e te ajuda com relação a isso. Você vai ficar com Uhum. os alunos da Sarihana, é isso? Como? Qual era o nome da professora? Era a Sarihana também, que você vai ficar com eles? Não, eu não sei quem eram os professores de lá. Ah, ok, mas Só eu sei que acho eles que... se mudaram, eles foram para outra estaca. Ok. Tá, é do Eucaliptus, né? É da é ala Eucaliptos, mas são os alunos da Parque Iguaçu. É Ok. da outra estaca, a estaca São José. Ah, ok. Tá bom. Tá, já sei. Tá, eu tô tentando lembrar o nome da professora, tá bem aqui na minha mente, mas tranquilo, Hum, tranquilo. A gente já fala Tá bom, sobre isso no final, tá bom? obrigada. Nada. Então, nós já mandamos esse arquivo também, que eu vou compartilhar com vocês agora. Opa, você não pode minimizar. Ok. Então, deixa eu tentar. Eu não sei porque que eu não... Ah, eu não posso minimizar porque eu estou gravando a reunião. Hum, ok. Então, deixa eu tentar. Uma professora me passou isso agora há pouco. Deixa eu tentar colocar aqui na tela. Vocês estão vendo essa tela em PDF? Sim, Tá. Então, sim. nós já mandamos esse arquivo em Excel, mas muitos professores não têm Excel no celular e não conseguem visualizar. Como poucos professores me procuraram, eu decidi colocar isso na reunião de novo. Esses são os formandos, vocês receberam novamente eles essa semana no grupo de vocês, tá certo? Então, só explicando, eu mandei essa planilha em PDF, aqui está o nome do aluno, o ano de 2020, 2021 e embaixo o ano de 2022, porque não cabia aqui estendido, tá joia? Então, todo aluno que está em vermelhinho, ele está devendo alguma coisa, essa é a ideia, tá? Então, vamos pegar esse Rafael aqui, ó. O Rafael deve ser 50 aulas do livro de Mórmon, do primeiro semestre, mas deve também todo o segundo semestre. Deve mais isso, vamos ver lá embaixo como é que está a vida dele. O Rafael provavelmente vai ser muito difícil recuperar ele, tá joia? Mas temos alguns alunos, um ou outro, que consegue ser recuperado, que nem ó, essa Lana, ela consegue, ela deve apenas 33 aulas, tá? Esse Joaquim deve apenas 16 aulas. Então, qual que é a ideia, irmãos?
Você recebeu esse arquivo, dá uma olhada, vê se tem um aluno seu, vê se falta algum aluno, porque essa planilha está sempre em construção. Muda um aluno, você recebe um aluno que vem de outra estaca, que se mudou. Então, para que aconteceu alguma coisa, ok, inclui ele aqui na planilha, né? Se ele não está na sua planilha. Ou talvez nós realmente deixamos de colocar. Mas essa é a ideia. Essa aqui é da estaca Iguaçu, tá bom? São todos os formandos, os possíveis formandos que eles podem ter este ano, tá bom? Também esse Rafael pode começar a fazer recuperação. A ideia é o seguinte: dá uma olhada, vê se tem alguém que vai se formar esse ano e já senta com ele a partir de agora. Senta com ele e fala assim: olha, vou usar o exemplo aqui dessa Alana. Você sabia que sua formatura esse ano? Ah, eu sei, tá. Olha, você deve 33 aulas do primeiro semestre de doutrina e convênios. Vamos começar a fazer a partir de agora? E você estabelece um plano com ele, olha, faz 3, 4 por semana, olha, dentro de 2 meses a gente vai terminar isso aí, e depois você acompanha ele, tá? Então, a ideia é nós temos realmente mais formandos no final do ano. Perguntas sobre a planilha? Tranquilo? Ok. Só lembrando, irmãs, em casos de formatura, alunos que se formam este ano, tá? Nós só aceitamos as recuperações até o dia 10 de dezembro. Tá bom? Então, depois disso, a gente não consegue. Talvez o dia 11, uma flexibilidade ali e tal, o camarada falta 5 aulas, alguma coisa. Porque dia 12, dia 13, é normalmente nessa data que nós estamos fechando todos os relatórios. Dia 12, 13, talvez algum dia 14. Então, a gente sempre estabelece ali o dia 10 para não termos problemas, tá? Com relação àqueles que não são formandos e estão fazendo recuperação, ok. Esse você pode me informar a qualquer hora, né? O que nós vamos fazer nesse mês de abril é enviar para você uma planilha com o histórico de todos os seus alunos, ok? Então, você vai receber, não vai ser no grupo, vai ser individual. Vou usar o exemplo da Ruth aqui. Ela vai receber lá, vai pegar todos os alunos dela, vai ver se já estão devendo alguma coisa. E você pode já começar também a trabalhar com esses alunos que talvez no semestre passado ficaram devendo 5 aulas, talvez no primeiro semestre de 2022 deveram 10 aulas, tá bom? É só me pedir as recuperações, nós enviamos e aí ele já tem a vida organizada, ok? Tranquilos? Vamos em frente. Então tá jóia. Uma preocupação agora. Minha preocupação com grupos nacionais. Eu tenho 2 preocupações com grupos nacionais de seminário. Talvez você nunca ouviu falar disso, talvez você não pertença, mas como a gente tem alguns professores, né, para falar a verdade, bastantes professores em nossa região que pertencem a grupos nacionais, minhas 2 preocupações são as seguintes, tá? Instruções que acabam acontecendo lá nesse grupo nacional. Um camarada fez uma atividade em algum lugar, um coordenador, ou está acontecendo alguma coisa lá na Bahia, e você acha que essa instrução é a instrução nossa também, ok? Então, não é, irmãos, assim, ó, a instrução você vai receber do seu coordenador, tá bom? Lá no seu grupo. É por isso que eu vou dar um outro conselho, né? Muitos professores têm dificuldade de ver os grupos, né? E a gente vê que lá no grupo não tem, assim, é só o necessário que eu coloco lá, tá? Hoje, depois das reuniões, eu vou passar todos os arquivos que a gente tem tratado durante essa semana, tá? Lá no final do dia, depois da reunião da 5, vou colocar todos os arquivos, né? Os novos requisitos de leitura, novos requisitos de avaliação, muitas coisas que nós tratamos hoje aqui. São coisas necessárias para o professor saber a respeito, tá bom? Então, assim, tome muito cuidado com a instrução, se é que você pertence a algum grupo nacional, tá? A instrução sempre vem do coordenador, tá? Se você tem alguma dúvida, pode perguntar, não pergunta para um outro professor, talvez outro professor saiba, né? Tranquilo, né? Mas a ideia eu pertenço a um grupo lá, o cara lá, sou amigo lá de uma pessoa lá da Bahia, ele faz tempo que ele é professor de seminário, né? Ou do Rio Grande do Sul, deixa eu perguntar para ela como é que funciona, né? Então, pode funcionar alguma coisa diferente? Pode, que nem, ó, vou usar um exemplo. O antigo coordenador aqui, mas da região Curitiba,
deu até o dia da formatura para fazer as recuperações. Tu vê que já não é a mesma instrução. A instrução é até dia 10 de dezembro. A formatura foi finalzinho de fevereiro. A formatura estava começando e eu ainda estava imprimindo diploma porque um cara, uma hora antes, falou assim, olha, esse aqui conseguiu e não sei o quê. Eu não sei como ele deu essa instrução, eu não sei por que ele deu essa instrução, mas era isso que estava valendo e eu cumpri com aquilo que ele tinha prometido para os professores, ok? Então, são tipo de coisa assim que pode dar problema conosco. Pessoal, problema não, né? Não está batendo a informação. A segunda coisa é com relação a aulas que colocam lá. Muitos professores colocam aulas lá prontinhas, tá? Então, eu não tenho problema se você usar uma transparência, se você pegar uma atividade, se você pegar, olha, gostei dessa maneira que ele fez, beleza. Mas a pergunta é, se todo dia você faz isso, onde está a inspiração para os seus alunos? Você está seguindo a inspiração do fulano de tal que você nem conhece, né? Nem sabe como ele fez a aula, nem nada, ou você está buscando a inspiração do Santo Espírito para ajudar os seus alunos. Nós temos classes muito diferentes, com alunos diferentes, com necessidades diferentes, né? Então, essas são as minhas duas preocupações com relação a isso, tá bom? Eu vou fechar minha porta aqui, porque começou a entrar gente aqui no Instituto, para não sair o barulho lá de fora. Ok? Já falamos sobre olhar o grupo nosso, tá joia? Então, pedimos gentilmente novamente que vocês olhem, se tem alguma coisa lá, né? Ninguém lá dá bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém tem esse costume e não é para fazermos isso mesmo, porque é um grupo de trabalho. Mas as informações lá são importantes e pedimos que vocês não deixem de, de dar uma olhada sempre que possível, né? Nós passamos isso essa semana também, irmãos, lá no grupo, e esse é um projeto de inovação, nós estamos com alguns projetos de inovação, tá? Deixa eu pegar um grupo de seminário aqui, porque agora eu estou olhando no seminário, tá? É, Inglês Connect, ok? Então, estou passando aqui para vocês, tá certo? Esse é um projeto de inovação e vocês vão ver que durante o ano nós vamos continuar com alguns projetos de inovação. Esse é a nível Brasil, tá? Ontem nós ainda tínhamos 98 vagas, vai ser para 200 alunos. A gente vê que tem pouca procura, né? Dá para ver, porque o Brasil inteiro, nós só tivemos 102 jovens até ontem que tinham se inscritos, tá bom? Mas pedimos para que vocês divulguem isso para os seus alunos de 16 e 17 anos. Talvez, quando vem uma informação assim, que não é para todos os seus alunos, a ideia é que você mande somente para os alunos de 16 ou 17 anos. Para o aluno que tem 14 anos lá, poxa vida, eu queria tanto participar. Este projeto aqui é só para jovens de 16 e 17 anos, tá? Então, ainda tem vagas. Qual que é a ideia dessa iniciativa, né? A ideia dessa iniciativa é que eles terminem e já comecem a BYU Pathway, tá? Bem antes de ir para a missão, tá? Se ele terminar com 17 anos, ele só vai com 18 anos, ele pode fazer a, a, a BYU Pathway, tá? E quando retornar da missão, ter um certificado internacional, tá? E cursar. Eu tenho minha filha que está estudando, está super feliz, ela tem estudado marketing, porque você faz 1 ano e meio, para aqueles que não sabem, né? BYU Pathway faz 1 ano, acho que são 3 semestres que dá para fazer num ano, né? Faz dentro de 1 ano, e, e depois ele se inscreve para a faculdade que ele quer fazer, tá bom? Minha filha já tinha feito o PET e depois ela se inscreveu, acho que está no terceiro ano de marketing, tá? Tá super feliz com o curso tem ajudado muito ela, tá bom? Então, pedimos que você mande para os seus jovens.
Alguma pergunta com relação a isso até agora? Não. Tá, então vamos... Presidente, Oi! licença. Então, assim, esse curso, eu estava vendo, ele é muito bom mesmo. Isso se estende para os professores ou somente para os jovens de 17 anos? Olha, esses cursos eles oferecem nas alas de estacas, tá? E tem diversas alas de estacas. Inicialmente, agora, a gente está fazendo somente para jovens de 16 e 17 anos. Como tem pouca aderência, irmão Lucas, o que eu faria? Eu entraria lá. Numa dessas, se tiver menos jovens, ele diz assim, vamos ajudar. Ele coloca lá a informação, olha, sou professor do seminário e segue em frente. Eu não deixaria de fazer, tá? No segundo semestre, nós vamos ter, eu estou programando essa inovação para o segundo semestre também, tá? Mas aí para todos os jovens só na nossa região. Estou procurando professores, né? Se tivermos algum professor aqui que fala inglês e tem, porque o Inglês Connect, ele é bem simples, tá? Não é assim, tem o Connect 1, o 2 e o 3, e depois a BYU Pathway. Nesse primeiro semestre, o Grupo Nacional está trabalhando com o número 2, com o número 1, né? No segundo semestre, acredito que eles vão com o Inglês Connect 2, tá? Então, já preparando esses jovens, tá? Eu entraria, Lucas, sem nenhum problema. Irmão, Oi. eu, eu já fui professora do English Connect e já fiz o PEFL. Então, eu posso dizer que assim, vale super a pena. E o English Connect, o método de ensinar, assim, ele é muito prático e é muito fácil de aprender. Então, e sem contar que tudo que tem inspiração, né, que vem do Senhor ali, com o Espírito junto, vai muito mais fácil, né? Vai muito mais forte. Então, vale muito a pena incentivar os jovens mesmo a participar, e se puderem participar, com certeza, assim, é fantástico. O que eu posso prever, assim, o senhor tem insistido com isso conosco, né? Acho que ele tem insistido, né? Porque o Inglês Connect talvez já está há uns 4, 5 ou mais anos na igreja, né? Hoje é obrigatório aprender também, as missões têm que ter, todas as missões têm que ter disponível o cursos de inglês, né? Para não nativos na língua, né? O senhor espera que nós falemos pelo menos uma segunda língua, né? Eu acredito que piores virão, né? E que uma segunda língua pode nos ajudar muito quando tiver desemprego, né? Desemprego no Brasil, ou talvez desemprego nos Estados Unidos, e eles podem vir para o Brasil porque estão qualificados, e vice-versa, né? Hoje não existe mais fronteiras para nada, né? O mundo globalizado, então aprender uma segunda língua, principalmente o inglês e o espanhol, né? Temos mais uma outra língua, tá? Daqui a pouco o mandarim, pronto, aí você não tem como ter desafios por causa de autossuficiência, ok? Obrigado, irmã Camila, pelo depoimento, né? Vai lá, Lucas, eu entraria, colocaria lá, porque assim, tem pouca adesão e eu acho que eles te encaixam se não tiver o número suficiente de vagas. Perfeito, então. Muito obrigado, presidente. Nada. Então, com relação ao seminário online, o seminário online começou hoje, a primeira aula, já começou faz tempo, né? Tá? Eu só estou dando para vocês um feedback, né, do que está acontecendo. Então, se os alunos estão fazendo as tarefas, está tudo ok. O que eu gostaria de dizer para vocês é que dos 15 alunos que nós temos matriculados, somente 2 fazem tarefa. Então, os demais 13 já estão reprovados se eles não mudarem essa situação, tá? A professora está trabalhando com relação a isso com eles, mas se você mandou algum aluno para nós, para que a gente pudesse matricular lá, dá esse reforço com ele na aula, só fazendo a pergunta. A professora já está trabalhando com isso, mas encontrou lá a Maria, que você pediu para ser matriculada, fala assim, ei, Maria, como é que tá? Tá fazendo as aulas lá no Canvas? Ah, não, tá difícil, não encontro tempo. Olha, tu tem que fazer, só assistir aula no sábado, tá? Tá acontecendo aula ou já terminou a aula agora. Começou hoje às 8 horas, já deve ter terminado, né? Então, não vai ajudar você, tá? Você tem que fazer todas as tarefas, né? Então, a maioria, a grande maioria, né, não tem feito. Então, pedimos assim, você não é responsável por isso, tá bom? Só estou dizendo, só estou pedindo uma ajuda, quem sabe a sua ajuda possa ajudar esse jovem, né,
a tomar a decisão de começar a fazer as tarefas, ok? Com relação aos gerar cartões, a presidência diária, esse é um foco da presidência diária, e a maioria das alas e estacas já fez isso esse ano, tá? A gente está falando deste ano, né? Gerar cartões para jovens e enviar isso ao templo, né? Então, o que nós estamos pedindo para vocês é assim, até o final de abril, tá? Passar um relato para mim. Se na sua ala já foi feito, se os seus jovens fizeram, vamos supor, a irmã Norma tem 10 alunos, só um exemplo, tá bom? Os 10 alunos já fizeram. Ela só passa para mim, irmão, na minha classe, os 10 alunos já fizeram. Ok, tá? Se você tiver uma foto disso, envia também, tá bom? Se não tiver, não tem problema. Vamos supor que os seus alunos não fizeram, lá, os alunos do irmão Miguel não fizeram, ok. Então, nós gostaríamos de até o final de abril, agora eu estou falando com o Miguel porque eu estou usando ele como exemplo, irmão Miguel, que os seus alunos pudessem fazer isso aí, gerar, e depois você me passar um relato, ok? Então, precisamos da ajuda de todo mundo. É só um exemplo, tá bom? Não sei se fez ou não, mas a maioria das alas de estacas já fizeram este ano, tá certo? Então, se já fez, a gente só precisa realmente relatar isso aí, tá bom? Alguma pergunta com relação à geração de cartões? A gente vai mandar hoje também lá no grupo um passo a passo muito simples, tá bom? Vou mandar um PDF e um videozinho ensinando que você pode fazer isso na sala de aula também, gerando isso aí muito simples, tá? É só você ir lá, ou você clica no QR Code e já vai direto com a sua conta de membro e só clica o seu dedinho no botãozinho e já gera um cartão. É muito simplesinho, tá bom? Então, é só isso que a presidência diária tem nos pedido e a gente conta com o seminário para isso aí também. Vamos aqui um outro assunto que eu gostaria de ver com vocês é sobre o Canvas. Toda semana, eu ainda não enviei o link essa semana, vou enviar um pouquinho mais tarde, porque eu não terminei de fazer o treinamento ainda, tá? Mas eu vou terminar ao longo do dia. Mas toda sexta-feira de manhã, isso é o padrão, tá? Hoje aqui passou do padrão, nós enviamos para vocês o treinamento da semana, tá? Poucos professores ainda têm entrado, mas eu gostaria só de mostrar para vocês, e se depois gostaria de pedir se algum professor aqui já entrou, tá bom? Para a gente ter um depoimento ao vivo e a cores, tá joia? Então, normalmente, você vai receber o link desta aula, né? Desse treinamento, tá certo? O treinamento é bem curtinho, irmãos e irmãs, esse é o treinamento, essas 4, 5 linhas aqui, e depois o que tem embaixo é sugestões da aula da próxima semana, tá bom? Então, esse aqui é da semana retrasada, este foi o vídeo que eu enviei com relação a essa semana com sugestões para ensinar Mateus 13, Lucas 8 e Lucas 13, que foram as aulas dessa semana. Você tem um pequeno treinamento aqui, um pequeno lembrete para você e depois sugestões para que você possa, talvez, né? Você já tem diversas sugestões no manual, mas para que você, talvez isso possa ampliar a sua capacidade de ensino, né? Alguém aqui já entrou, talvez todos tenham entrado, mas alguém aqui gostaria de falar assim, olha, tem me ajudado, não tem ajudado, eu acharia que era melhor fazer dessa maneira, tá? Eu estou sempre aberto a ser melhor, né? Porque eu estou aqui para servir vocês, para ser um auxílio e um suporte para que você tenha sucesso como professor, né? Então, alguém aqui já entrou, já fez, ou faz toda semana, gostaria de falar como isso tem ajudado você? Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Então tá bom. Se não tem, talvez você não entrou, mas incentivamos você a entrar, tá bom? Então você entra também pela sua conta SUD, quem sabe isso possa ajudar. Eu sei que sua vida é corrida, tá? Mas lembra que nós temos um treinamento semanal de 7 minutinhos
tá? Isso pode ajudar você em suas aulas. Todas as sugestões lá são para ajudar você a ser o melhor professor e a dar uma melhor aula durante aquela semana. Lembra que a gente sempre manda na semana anterior, porque é para a semana que vem. Então, tudo o que vai ser mandado hoje no Canvas são para as aulas da semana que vem, ok? Perguntas? Vamos em frente. Com relação à frequência agora, você vê que é só diversos tópicozinhos, né? A gente vai pegar, já tem meia hora, daqui uns 4, 5 minutinhos a gente termina essa parte e vamos para a parte já final da nossa reunião. Com relação à frequência, irmãos, eu sei que eu sou um pouquinho chato, né? Cobro demais com relação a isso, mas eu vou explicar por quê. Porque Salt Lake nos cobra semanalmente a respeito disso, ok? Então, se você não coloca eu não posso inventar e colocar alguma coisa lá. Mas Salt Lake vai me cobrando semanalmente, tá? Então, por isso que eu peço para você, a instrução que nós temos é colocar diariamente. Mas eu sei que até para mim seria muito difícil colocar diariamente. Por isso que a gente pede semanalmente. Escolha um dia, tá? Coloque lá um lembrete no seu celular, né? Colocar a frequência do seminário, ou no sábado, ou no domingo, né? Um despertadorzinho lá, e você coloca isso no final de semana. Por quê? Senão, ao longo da semana, você vai receber um WhatsApp meu, tá? E vai dizer, ou do secretário, dizendo, cara, irmão, obrigado por tudo que você faz, mas, por favor, nos ajude colocando a frequência. É porque nos cobram também, tá bom? Então, gostaria que você adquirisse esse hábito também de colocar a frequência, né? Eu sei que a gente pede muito do professor, tá? Mas é por isso que nós recebemos Salt Lake. Porque Salt Lake entende o seguinte: eu tenho agora mais ou menos 150 professores que eu cuido, então eu recebo 150 lembretes diários. Se os 150 não colocarem a frequência, na primeira semana eu já começo a receber. Caro irmão, como é que tá essa sala? Depois no outro dia a mesma coisa, depois no outro dia a mesma coisa. Pensa só nisso, né? O tanto de lembrete que eu recebo para tantos professores, né? Então, eu peço sua ajuda, porque se a gente não faz, assim, é o que eu estava falando com relação à matrícula. Foi alguém na sua sala, você não matriculou, talvez você esqueça, né? E depois na próxima semana você esqueça de novo. Então, a ideia correta foi alguém novo, passa já a matrícula, nome completo, data de nascimento, porque aí pronto. Aí já é responsabilidade do coordenador, ele já coloca no sistema, ok? Como ter sucesso com recuperação, né? Com as recuperações. Você vê que toda semana nós enviamos o link de recuperação logo no comecinho da semana, tá? Apenas dizendo que o e-mail lá do meio é do professor, mas eu faria da seguinte maneira, eu não colocaria no grupo lá dos meus jovens, tá? Porque no grupo, você sabe, né? O jovem, tá, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, pronto, e não é para ninguém. Eu mandaria no pessoal. Se tem um jovem que está abaixo de 75% e precisa de recuperação, eu colocaria lá no grupo, no grupo não, no individual, olha, João, você está devendo apenas uma aula, estou te enviando, para você ficar com 75%, estou te enviando o link aqui, faça apenas uma aula aí para você ficar dentro da meta, né? Então, você consegue ver isso também no WISE, né? Quando você entra no WISE, quando coloca a frequência, logo embaixozinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você, porque a reunião está sendo gravada, e aí não dá para minimizar. Vou usar esse exemplo dessa classe aqui, quando você entra no WISE, tá? Para colocar a frequência, você vai aqui em frequência, e você consegue ver aqui embaixo, ó. Neste caso, ó, esse aluno está 100%, 100%, 94%, 80%, 62%. Então, essa Suzana, se fosse minha aluna, eu mandaria o link de recuperação para ela. Olha, Suzana, você está devendo, ó, 62%, deve uma aula no mínimo, no máximo, né? Manda o link para que ela possa já ficar dentro dos 75% para que isso não se acumule, né? Ó, esse Carlos aqui também, tá com 47, o Guilherme 54, o Aldo também. Então dá para a gente visualizar embaixo quanto por cento ele tem de frequência e enviar isso aí individualizado, ok? Presidente, Oi, Ian. eu, é,
pelo menos se você tiver uma ideia do que eu poderia fazer para que eles fizessem a recuperação. Eu já mandei no particular de cada um, já mando, tipo, no grupo, eu mando no grupo para geral e mando no particular, para os pais verem que eu tô mandando a recuperação, né? E eles não fazem. Por Tá, mas mais na aula, seus alunos estão muito abaixo dos 75? eu tenho 3 alunos. Então, já que você já fez tudo isso, minha sugestão é domingo, sente com os pais, tá? E fale para eles. Talvez explicar o seminário. Algumas coisas mudaram, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Mas com relação à frequência, não mudou, tá? Leitura e avaliação mudou muito. É assim, é, é um absurdo, né? Vamos colocar assim o que mudou na leitura, né? E é por isso que a gente vai tratar desse assunto, é o próximo assunto, tá? Mas eu sentaria com os pais e falaria assim, olha, existem alguns requisitos para o seu filho e pedimos sua ajuda. Então, quando enviar o link para você, será que você poderia sentar com o seu filho e passar 30 minutos junto com ele e discutir essas perguntas do Evangelho? E vão perguntando. E eu faria da seguinte maneira, falar, ó, tenha um momento de pai e filho, pai, tá? Talvez tenha a pergunta lá, como você se sente com relação ao sacrifício de Cristo? Tá? Você vai perguntando para ele, olha, filho, vamos ter um debate, olha, eu me sinto dessa maneira, né? Como é que tu se sente? Ah, me sinto. Então vamos colocar aqui no registro. Quem sabe isso possa ajudar. É uma maneira, funciona com alguns, tá bom? Talvez o pai precise, talvez o pai é novo, talvez o pai se esqueceu, talvez ele fez o seminário há muitos anos atrás e não existiam esses requisitos, né? De 75%. Então, senta com o pai e fala, olha, ele precisa ter 75%. E assim, se você precisar tratar outro assunto também com relação à leitura e avaliação, aí você fala também com relação a ele com os novos requisitos, tá? Porque a gente vai ter os novos requisitos aqui. Bom, não sei se ajudou, tá? Sim, sim, obrigada. Nada. Então, não sei quando a gente vai ter a próxima reunião com as presidências de classe, mas eu vou mandar um arquivo também, tá? Nós estamos pedindo para vocês organizarem as presidências de classe. Provavelmente vai ser a próxima ou a próxima, tá bom? As reuniões já estão na cabeça o que vai ser tratado, tá? Próxima reunião deve ser ou domínio doutrinário ou uma reunião com as presidências de classe, tá? Muitos professores têm dificuldade com o domínio doutrinário. Se nós fizermos na próxima reunião que nós tivermos domínio doutrinário, vai ser presencial, porque a gente precisa praticar. A ideia é eu dar um exemplo e depois vocês praticarem. Ok? Então, essa precisa ser presencial para que possa ter bastante prática. Muitos professores têm dificuldade em fazer o domínio doutrinário. Eu tenho ido nas sextas-feiras, nas classes dos professores, tá? Tenho pedido ajuda, mas para atender 150 professores, não consigo, né? Porque o ano não tem 150 sextas-feiras, né? Bom, eu acho que não tem, né? Tem 48 semanas só o ano, né? Então vai demorar 3 anos aí para eu conseguir atender isso aí, essa demanda, né? Então nós vamos fazer um treinamento sobre isso, ou com as presidências de classe também. Tá certo? Então, vou mandar esse arquivo e pedimos para que vocês possam organizar as suas presidências. Tá certo? Então, agora, vamos falar um pouquinho, antes de falar sobre os novos requisitos, vamos falar sobre o seminário missionário. Eu gostaria de agradecer muito cada um de vocês, muito obrigado mesmo, né? Nós temos atualmente 45 jovens não membros, né? E já tem tido batismos, né? Recebi o relato hoje de uma irmã, já recebi 3 relatos, né? Já tivemos 3 batismos este ano de seminário missionário. Pensem só nisso, né? É uma grande bênção mesmo. Jovens que são convidados a levarem seus amigos para o seminário. Não se deixem de aproximar também dos próprios missionários, tá? E falar com eles, né? Chega para os missionários, né, olha, minha classe está à disposição para receber aqueles que vocês estão ensinando. Traz ele para a nossa sala de aula, ok? Traz eles e a gente cuida deles aqui. Essa é uma grande maneira, né, de nós trazermos os jovens, né? Para a sala de aula. Nós temos 43 e aí a ideia é o seguinte, é só continuar enfatizando, ok? Continue enfatizando o seminário missionário, tá? Em suas aulas e nas suas estacas. Uma vez por semana, olha, nós temos o seminário missionário, vamos continuar planejando quem nós vamos trazer, né? Ou para as atividades, se vocês tiverem uma atividade. Olhem só,
essa declaração que eu recebi hoje, né? De uma jovem do seminário missionário. Cadê aqui? Ok. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela também foi no FSY, tá bom? Tem aqui uma grande declaração dela, né? Tá? Ela falou assim, ó, o que falar sobre esses dias maravilhosos? Teria me arrependido se eu não fosse. Aprendi tanta coisa, senti tanta coisa, fiz tanta amizade com pessoas iluminadas e doces, né? Sempre fui muito religiosa. Nunca deixei de acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Então, é uma declaração enorme, né? Aqui é o batismo junto com a classe seminário. Então, se alguém se batizar por causa do seminário missionário, e esses jovens que vão trazer, o seminário missionário é convidar jovens a estar no seminário que não são membros, ok? Mesmo se os missionários levarem lá e forem entrosados por meio dos missionários, a gente vai contar no seminário missionário também, tá bom? Mas muito obrigado por toda a ajuda que vocês têm dado, né? Nós mal começamos o ano e temos 45 jovens que não são membros, né? Assistindo nossas classes constantemente. Isso é uma grande bênção, tá? Então, continuem incentivando os seus jovens a isso. Depois nós só precisamos de um históricozinho, ok? Como ele conheceu a igreja, tá? Quem convidou ele. E se for de sua classe, tente organizar de uma maneira que ele se sinta mais amado, né? Eu sei que comida sempre a gente chama de amor também, né? Então, se tiver um bolinho lá, se tiver a classe do seminário, sempre vai ajudar muito para que ele se sinta mais amado nesse primeiro passo de seguir Jesus Cristo, que não é fácil, né? Não é fácil se tornar membro desta igreja, né? Ok? Então, vamos para o último assunto. Hoje é muita conversa mesmo, é só instrução, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui a instrução. Deixa eu tirar, porque aqui tem bastante coisa e a gente não está conseguindo visualizar a instrução. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Não estou conseguindo pegar aqui embaixo a instrução com relação às mudanças. Bom, como é que eu vou fazer isso? Vou tentar abrir de novo, então, já que não está aparecendo. Irmãos, estou com dificuldade aqui. Isso só acontece porque está sendo gravada a reunião, né? Então, não estou com dificuldade, é que ele não está conseguindo me mostrar ele. Ele está aberto aqui, mas na hora de compartilhar, não estou conseguindo compartilhar. A gente vai resolver isso aí. Espera aí. Bom, a gente não vai conseguir compartilhar o arquivo, mas independente de qualquer coisa, os requisitos mudaram, tá? Vamos ler essa escritura em Mateus 13. Quem pode ler para mim aqui? Deixa eu compartilhar aqui. Ah, não, consegui pegar aqui. Espera só um pouquinho.
Tá aqui. Tá? Então, aqui diz o seguinte, esse é o e-mail que chegou. Ele diz assim, ó, os requisitos de crédito de seminário foram atualizados para melhor alinhamento com o nosso objetivo, de aprofundar a conversão dos alunos a Jesus Cristo e a seu evangelho restaurado. Visto que cada aluno tem um nível diferente de apoio familiar, de compreensão do evangelho, de compromisso e de habilidade, os requisitos atuais destinam-se a apoiá-los em suas circunstâncias atuais, ok? Então, nós temos muitos alunos assim, vocês sabem disso, tá certo? Nós temos alunos que têm menos compromisso, tem outros que têm menos habilidade, tem outros que têm menos compreensão, e tem outros que não têm apoio familiar nenhum. Então, devido a essas são alguns dos fatos, mas nós temos muito mais fatos. A Junta Educacional da Igreja, inspirado nesta escritura, tá? Eles decidiram mudar os requisitos, tá certo? E nós vimos essa escritura essa semana. Quem pode ler o versículo 23 aqui? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Pensem só nisso, né? Aquele que é semeado em boa terra, ele está na classe seminário, ok? Ele compreendeu que precisa ir na classe do seminário e ele vai lá para o seminário. E ele diz que começa a dar fruto. Um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. A gente tem diversas aplicações dessa escritura, né? Como, por que que eu ainda... Essa é a maneira que o Senhor encara a boa terra, ok? O Senhor encara a boa terra como alguns, devido às circunstâncias dele, vão dar 100. Alguns, devido às circunstâncias, 60, e está tudo bem. E alguns vão dar 30, e está tudo bem para o Senhor. O Senhor convive muito bem com isso. Talvez nós não convivamos muito bem com isso, né? E aí existe a tal do julgamento, né? Porque aquele não faz, mas ele está todo domingo lá na igreja. Porque aquele irmãozinho é devagarzinho, mas ele está todo domingo lá na igreja. Tá? Cada um com o seu 100, com o seu 60 e com o seu 30. Então, minha pergunta para vocês, vamos supor que nós estivéssemos numa sala de aula, o que que esse versículo te ensina a respeito do Salvador Jesus Cristo? Presidente, posso? Por favor. Bom, uma das coisas que eu penso, né, é sempre quando, bom, quando eu tava na classe do seminário, eu peguei a minha mãe como professora. E não só porque ela é minha mãe, mas ela sempre, depois das aulas, ela sempre conversava com a gente, comigo e com a minha irmã, perguntava o que que eu tinha entendido, qual que era o meu sentimento. E eu lembro de um dia que a gente acabou lendo essa escritura e minha mãe, ela virou pra mim e falou assim: Você tá vendo só, Lucas? Você tem a oportunidade, primeiro, de ser melhor todo dia e de duplicar todas essas bênçãos que você recebeu nessa aula e aplicar na sua vida e com a vida de seus amigos. O que que eu entendi com isso? Na verdade, assim, eu acho que realmente quando nós aplicamos em nossa vida e buscamos sempre querer mais, o Pai Celestial, ele acaba nos abençoando muito. Até porque a gente não viria para essa terra só para aprender uma coisa e ficar nessa. A gente veio para cá para adquirir conhecimento, para colocar em prática e buscar multiplicar sempre, multiplicar sempre. Então, o que eu vejo dessa escritura é que o evangelho, ele é um evangelho de multiplicação. A gente nunca vai poder estar satisfeito com uma coisa. Realmente uma coisa pode fazer muita diferença pra gente. Só que, como eu disse, a gente sempre vai ter que querer mais. Isso é uma coisa que eu comecei a enxergar bastante o evangelho e foi na minha missão. Quando eu estava servindo, eu realmente vi muito isso. Se eu não buscava ser um missionário melhor do que eu fui ontem, talvez as bênçãos prometidas elas não iam vir tão rápido. Talvez meus amigos, né, porque a gente chamava de amigos e não pesquisadores,
Talvez os meus amigos, eles não iam entender mais a doutrina. Talvez meus amigos não iam entender que, poxa, realmente o Pai Celestial quer que eles cresçam. Então, eu acho que realmente, quando a gente busca crescer e multiplicar, a gente pode se enxergar numa maneira, perdão, a gente pode compreender a doutrina do Evangelho. Meu Salvador Jesus Cristo, ele sempre estava, na minha missão, a gente sempre estava com a história dos pescadores de homens. Então, Jesus Cristo, quando ele estava na Terra, ele podia muito bem fazer sozinho, mas não. Ele chamou mais 11 pessoas, mais 12 pessoas para ajudar ele na pregação do Evangelho. Então, isso que eu vejo, sabe? O Evangelho ele é sempre um evangelho de multiplicação e multiplicação de bênçãos. Só que se a gente não começa a agir, a gente não consegue ter essa multiplicação de bênçãos também. E os jovens novos seriam essas multiplicações. Ok, obrigado. Alguém tem alguma outra visão? Né? A visão do Lucas, do irmão Lucas, é multiplicar, né? Mas vocês conseguem aprender mais alguma coisa sobre Jesus Cristo? Alguma outra ideia que não seja exatamente a dele, né? Então, eu vou dizer para mim o que isso me ensina a respeito de Cristo. Para mim, me ensina do amor, da misericórdia e da bondade que ele tem com cada um de seus filhos, né? Ele lida bem com as nossas imperfeições. Nós não lidamos muito bem nem com as nossas, nem com as dos outros, mas ele lida muito bem com as nossas imperfeições. E ele diz que a boa terra, alguns vão produzir 100 na boa terra, tá? E tá tudo bem. E alguns vão produzir 60. E tá tudo bem. Tá tudo bem para ele. E alguns vão produzir 30 e tá tudo bem, devido às circunstâncias, necessidades que nossos alunos têm. Pensem só, na semana passada eu visitei uma jovem. Então pensem só que difícil. O pai saiu de casa, abandonou a família, a mãe voltou a trabalhar, são 3 filhos, ele tem 2 pequenos e tem o jovem em idade de seminário. Quão difícil ficou para a família, né? Por causa de uma atitude de um marido de sair de casa. A gente não sabe tudo o que envolve todas as circunstâncias e tudo mais, o que levou eles a tomar a decisão. Eu não sei, ninguém aqui sabe, tá? Talvez somente os 2 lá saibam o que levou isso. Mas pensem só, como um jovem que tem que estudar, que tem que talvez trabalhar também e cuidar dos filhos enquanto a mãe trabalha, dos outros 2 pequenos, consegue estar no seminário. Então, pensem só na bondade de Deus quando a gente vai fazer o convite para esse jovem participar do seminário, e com certeza é quase que impossível ele conseguir participar do seminário. E nós vamos ter que fazer alguma coisa para poder ajudá-lo a participar do seminário, mesmo que ele esteja em casa. Talvez a gente vai fazer a nossa aula, foi a sugestão que eu dei para a professora, fazer, professora, dá aula e transmite ela pelo seu celular. Transmite-la para ele na casa. Ele nunca vai conseguir ir no seminário, não tem como. É impossível ele ir para o seminário, né? Não tem como. Ele não vai levar as 2 crianças pequenas para a capela, não vai trazê-las para casa, né? Então, o Senhor é muito bondoso e ele conhece todas as circunstâncias e as necessidades e por isso ele mudou muitas das coisas com relação a isso, né? Então, vejam só qual que é a recomendação para esse semestre, qual que é a designação de leitura para esse semestre. Mateus de 5 a 7, Lucas capítulo 2, Lucas 22 de 1 a 20 e João do capítulo 10 ao capítulo 21. Se ele leu isso, ele fez o requerimento para ter crédito por leitura. Lembra que aqui estão todos os anos, você vai receber esse arquivo de todos os anos, e aqui embaixo você tem as referências de escritura de domínio, tá bom? Nesse arquivo. Mas isso aqui é tudo retroativo, porque aqueles alunos que estão se formando esse ano e devem leitura no Velho Testamento, se devem no primeiro semestre, é Moisés de 1 a 5, Abraão de 1 a 3, Gênesis 37, 39 e 41. Ok? Então, diminuiu muito, tá? Mas é isso mesmo. Então, qual outra coisa? Agora é que vai começar a ficar a coisa complicada, né?
Qual a outra coisa que nós precisamos fazer com relação a isso? Tá certo? Sentar com cada aluno e fazer uma meta, além desse requerimento básico. Esse requerimento básico, eu deixaria lá no mural da minha sala, lá que eu faço, no quadro, dizendo requerimento básico aí. Não precisa se preocupar em marcar no WAIS, não precisa nada. Aquela aba vai ser descontinuada e vai ser criada uma nova aba para leitura envolvendo apenas esses capítulos, ok? Então, isso ele precisa estudar sozinho, não é o estudo lá do Vem Segue-me dele, não. Tá? Ele vai estudar esses capítulos que são, nesse primeiro semestre, 18 capítulos. Além disso, você vai sentar com ele e vai fazer uma meta. Olha, gostaria de fazer uma meta de você poder ler pelo menos uma vez o livro de Mormon por ano. Mas se ele não leu, não tem problema. Esse foi o seu papel, sentar com ele e ajudar ele pelo menos a fazer a meta de ler o livro de Mormon pelo menos uma vez por ano. E qualquer outra meta em cima do que ele queira fazer. Olha, eu quero ler todo Vem e Segue-me esse ano. Ok, tá bom? Então vai ser uma coisa individual com cada aluno, não é uma coisa que você vai anunciar na sala lá, tá? Vai requerer mais, eu fico vendo alguns professores que têm muitos alunos, né? A irmã Norma tem bastante alunos e vai receber mais alunos ainda, tá? E a ideia é que ela sente com cada um deles e faça uma meta, talvez todo dia ela vai ter que gastar 5 minutinhos e pegar um aluno e fazer uma meta com ele, olha, você entendeu quais são os requisitos básicos? Sim. Além disso, eu gostaria de que você pudesse fazer uma outra meta em cima de alguma outra coisa. E ele vai lá fazer a meta em cima. E além disso, eu gostaria de te dar o desafio de estudar o livro de Mormon uma vez por ano. Como é que está a tua leitura do livro de Mormon? Então, lembra, o Vem e Segue não suplantou aquilo que as autoridades gerais falaram há muitos anos atrás, de que pelo menos a gente deveria ler uma vez por ano o livro de Mormon. Alguma pergunta com relação aos requisitos, irmãos? Aos novos requisitos? Tranquilo? Então tá bom. Vou mandar no final do dia os requisitos. Com relação à avaliação, essa semana vocês tiveram uma avaliação, não é sobre essa avaliação que a gente vai falar, vocês vão ver que esporadicamente vocês vão ter as avaliações que elas estão incorporadas já ao currículo, ok? O novo sistema de avaliação também não precisa se preocupar com ele, porque é muito simples. Ele é muito simples, tá certo? Então, vocês têm já a data lá no calendário, mais para frente vocês vão receber instrução adicional sobre isso, mas a ideia é só participar, não existe mais nota. Não existe mais nota de acerto, não. É um dia que você, junto com seus alunos, vão se reunir, tá bom? E vão ter um bate-papo a respeito daquilo que vocês já estudaram nesse semestre. Se ele não, esse é um requisito necessário, lembre-se disso. Os 3 requisitos ainda continuam. Apesar de ser mudado os padrões, eu não vou dizer que baixou os padrões, não. Elevou muito o padrão. O padrão elevou muito mais. Que são 3 coisas agora a leitura. O requisito mínimo, uma leitura adicional, tá bom? E a leitura do livro de Mormon. Então, elevou o padrão. Mas, se ele apenas fez o básico, ele vai ser colocado lá. Esse aqui talvez seja o aluno 30% na leitura, né? Esse aqui seja o aluno talvez 60% na leitura, esse seja o aluno 100% na leitura. Mas o senhor tá pedindo o básico, ok? Não mudou o requisito avaliação, ele precisa também. Então, tem que participar, mesmo que seja um bate-papo formal, tá bom? Ele precisa estar presente. Se ele não tiver, tem que ser enviado para o pai, ou para o líder, ou novamente fazer num outro dia antes de fechar o semestre, ok? Então, esse é o novo requisito com relação à avaliação. Tranquilo? Vocês são um grupo que não tem nenhuma pergunta. Os outros grupos tinham perguntas, mas se aqui está tudo bem, é bem tranquilo mesmo. Mas se tem pergunta, estou aqui para ajudar com relação a isso. Ok. Então, vamos para a última instrução. Com relação agora, muitos professores têm tido a dificuldade de incorporar o guia A Força do Jovem em suas aulas, tá bom? Eu vou fazer aqui bem prático como nós podemos fazer isso, tá bom? Então, lembra de uma coisa, eu vou enviar de novo
para vocês. Esse é o bloco de escritura com a lista do Guia Força do Jovem, tá bom? Então, essa semana nós não precisaríamos utilizar, não tem nada a respeito de Mateus 13. Olha, podem ver, não tem nada de Mateus 13. A ideia é o seguinte, irmãos, vocês estão ensinando Mateus 15 na semana que vem ou na próxima semana. Ok, olha, tem aqui algo em Mateus 15 e 16. Então, é isso que eu preciso me preocupar. Esse guia aqui é só para você ver, olha, eu estou ensinando no Vem Segue-me sobre isso. E existe algo na força do jovem que eu posso enfatizar, tá bom? Então, esse primeiro que aparece aqui, ó, vamos usar Mateus 5,16 como exemplo, tá bom? Você está ensinando Mateus 5, tá? O capítulo 5, e você vai abordar o versículo 16. Você estudou, fez sua dinâmica lá, sugestão, ok? E agora você vai incorporar o Guia Força do Jovem para que o jovem possa conhecer melhor a Guia Força do Jovem. Então, esse é o título, Amar a Deus e Amar ao Próximo. Esse é o subtítulo, Verdades Eternas, Deus ama você. E é isso que você tem que procurar lá no Guia Força do Jovem, tá bom? Então, vamos abrir aqui o Guia Força do Jovem, vamos fazer juntos, tá bom? Estamos ensinando Mateus 5,16. O tópico lá na Guia Força dos Jovens é Amar a Deus e ao Próximo. E o subtópico, Deus ama você. Ok? Vamos compartilhar aqui agora. Tá? Eu deixei para fazer ao vivo e a cores, né? E aí a gente entra junto na biblioteca, vê onde é que está. Entra na biblioteca do Evangelho. Vai lá em Jovens. É o primeiro aqui. Tá bom? Então, o título é Amar a Deus e amar ao próximo. Você clica aqui, amar a Deus e amar ao próximo. Agora você precisa procurar um subtítulo chamado Verdades Eternas, Deus ama você. Ok. O que você vai fazer é só ler isso aqui e fazer uma perguntinha, tá bom? Então, pediu para o jovem, olha, vamos ler esse subtópico aqui lá no Guia Força dos Jovens. Ele é seu pai. Seu perfeito amor pode inspirá-lo e amá-lo. Quando o seu amor pelo Pai Celestial é a influência mais importante da sua vida, muitas decisões se tornam fáceis. Você leu isso aqui e agora você formula uma pergunta, ok? Quando em sua vida você sentiu que suas decisões foram fáceis, porque você colocou Deus como uma prioridade em sua vida? Pronto. E aí você tem a experiência de um jovem ali, e o jovem vai aprender mais sobre o que é a força dos jovens, tá? No treinamento passado, nós demos a designação, uma sugestão para você conhecer a força do jovem, tá bom? Se passou basicamente um mês, né? Vou fazer a pergunta, mas não precisa responder, tá? Quantos de nós entramos lá e conhecemos melhor a força do jovem? O senhor está muito preocupado com nossa juventude. Então, ele incorporou algo ao currículo. No ano que vem, em 2024, já vai vir incorporado no próprio manual. Vocês vão ver que vai ter diversas atividades que vão levar vocês ao Guia Força do Jovem, para que o jovem possa conhecer melhor. Eu não sei se as alas, as estacas estão trabalhando com relação a isso, né? Ao Guia Força do Jovem. Mas o senhor pediu para o seminário também trabalhar com relação a isso, ok? Minha pergunta é, alguma pergunta com relação ao Guia Força do Jovem? Como utilizar ele incorporado às nossas aulas? Tranquilo? Se está tranquilo, vamos em frente, ok? Então, espero que possa ter ajudado você a entender melhor o processo. É bem simples, pega o tópico e depois o subtópico e você trabalha ele, apenas lê, faz uma perguntinha, um pequeno debate, você vai gastar de 3 a 5 minutos e retorna para as suas sugestões. Então, isso tem que ser incorporado, então já tem que fazer parte da sua sugestão didática também. Ok? Para terminar, irmãos, eu vou terminar com uma pequena aulinha, né? De 2 horas e meia. Né? Uma pequena aula de 5 minutinhos no máximo.
ok? E gostaria da participação dos irmãos com relação a essa pequena aula, para que a gente possa terminar, porque isso é o nosso foco, é ensinar o Evangelho, né? Quem poderia ler para mim, segundo Nef 5, versículo 27, já está sublinhado aqui na sua frente. E aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Ok? Então, pensem só em Nef, na vida de Nef, na vida de sua família, e a gente já está aqui em segundo Nef 5. Já tinha passado um monte de coisa. E ele faz um relato dizendo, olha, e vivemos segundo o padrão de felicidade. Então, minha pergunta para vocês é, quais alguns desafios vocês se lembram que Nef passou durante esse período, tá? De primeiro Nef, aqui em segundo Nef 5, onde há a ruptura, né? Onde realmente criamos os Lamanitas e os Nefitas, Nef vai para um lado, e os Lamanitas vão, seu irmão Lamã e Lemuel vão para o outro lado, né? Ficam no mesmo lugar, ele é que sai, né? Então aqui, neste capítulo é que existe essa ruptura. Então, quais os desafios eles passaram? Se lembram de alguns? Vamos fazer assim, cada professor fala pelo menos um, né? Então, a Ana Ruth vai lá e fala tudo. Não, fala apenas um, Ana Ruth. Fala um Lucas, fala um Miguel, né? Ou aqueles que quiserem participar, né? Eles não tiveram desafios, então. Vamos lá, Miguel. Desafios, pode ser desafios que Nef teve ou que Sim, o sim. povo Neve, inteiro? a família. Ah, tá. Então, um desafio bem nítido foi os 8 anos do deserto. Ok, passaram 8 anos no deserto, ok? Desafio daquela época. Ana Ruth, Passaram fome, né? passaram fome, Então, aprenderam a comer carne crua, né? sim. Ok? Mais algum desafio? Vamos lá, irmãos. Ó, se vocês reclamarem, depois não reclama dos seus alunos que não participam. Se vocês não participam também, não pode reclamar do aluno que não participa, tá? Vamos lá, Divergência, oposição com a própria família, os irmãos, ok? né, contra eles. Então pensem nisso, né? Problemas na própria família, né? O livro de Mormon é muito interessante, né? Ele começa com uma família, a constituição do reino celestial. E ele fala como é que vai ser nossa família aqui na Terra, né? Talvez nós vamos ter dois que são mais encrenqueiros, né? E assim por diante. Irmã Norma? Como a irmã disse, né, que era persuadir a própria família, né? Eu vejo, nós temos um jovem que não é que é visitante, né? E ele quer ir para o seminário, mas a mãe não deixa. Então, compara como, né, como foi naquela época também. Imagina a dificuldade dele na época e nós temos isso hoje também. Tá? Então pensem nisso, né? Deixaram a própria riqueza, passaram fome, passaram 8 anos no deserto, teve que aprender a construir um barco, foi amarrado por seus irmãos, ok? Tá? Passaram tempestade, o barco retrocedeu e tantas outras coisas, né? Teve que tomar a decisão de matar um homem, teve que tomar tantas outras decisões e talvez muito mais coisas, né? Que aconteceram que a gente não sabe. A gente sabe de algumas coisas que aconteceram, mas se você pega de um capítulo para o outro, você vê lá, entre 591 a 590, e tem lá uma página de um ano. Aconteceu muito mais coisa que aquilo, né? Andar de camelo, camelo fede demais, né? Dar a luz no deserto, né? As irmãs hoje dão a luz lá num hospital e já é difícil, né? Quanto mais no deserto, né? Não tinha parteira, não tinha nada, era ele e a sogra lá tentando ajudar os filhos a nascerem, né? Sem higiene nenhuma, sem nada. Num grande frio durante a noite, num grande calor durante o dia. Esses eram os desafios daquela época. E mesmo assim, com todos esses desafios, Néferi disse, e vivemos segundo o padrão de felicidade. Segunda pergunta agora. Quais são alguns desafios atuais, ok? Eu não quero saber os desafios dos seus alunos, nem quero saber o seu desafio também. Mas quais são alguns desafios que nós temos na atualidade? Tá? Vou usar um exemplo só, depois gostaria de ouvir outros. Problemas com drogas, ok? Tanto membros quanto não membros podem ter problemas com drogas. Quais outros desafios
a nossa sociedade ela enfrenta hoje? Pornografia. Pornografia. Ok? E temos mais alguns problemas? Acredito que a orientação sexual dos jovens muito Precoce, né? precoce, exatamente. Ok? Então, temos esse que é um grande problema, né? Um grande problema da atualidade, talvez bem maior que a pornografia, mas é um grande problema, né? A confusão dos sexos, né? Uma norma. O tempo que as redes sociais consomem muito o tempo. Ok? Então, nós podemos ter esse problema também, tá? Podemos passar muito tempo lá em séries, né? Não só na rede social, né? Em séries, né? E as séries são empolgantes, né? Eu não digo que não são empolgantes, você começa a ver, nossa, é legal, e você quer ver mais, e perde horas e horas durante o mês, né? Teremos mais algum problema? A gente já está cheio de problema, né? Mas mais um problema ainda. Eu acredito que algo que gera bastante dificuldade, principalmente nos jovens, é essa questão que no âmbito escolar eles estão sendo aplicados a eles princípios que vão totalmente contra aos princípios orientados pelo Senhor, né? Como o certo o certo é errado para o mundo, e aí na igreja eles têm que fazer essa análise e ponderação, tem que ter, como eu falo para eles, né? Eles têm que estar alimentados muito bem espiritualmente para que eles não se deixem levar por essas teorias do mundo, né? Porque hoje em dia está bem difícil. Ok, teorias. Lembra, a verdade é verdade, tá? Essa igreja possui toda a verdade. Os membros não possuem toda a verdade, né? Eu não possuo toda a verdade, mas esta igreja possui toda a verdade, e a verdade pertence a Deus, né? Qualquer verdade pertence a Ele, né? E temos diversas teorias com relação a isso, ok? Então, agora vamos compartilhar uma outra escritura que ela vai dar sequência a isso. Nós temos os problemas de nossa época, Nefe tinha os problemas da época dele, e mesmo assim eles viveram segundo um padrão de felicidade. Olha o que ensina aqui em João 10, no versículo 10. Quem pode ler para nós? Está aqui o versículo 10. Irmã Cleuciane, pode ler para nós? Posso. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e também em abundância. E tenham em abundância, ok? Então pensem nisso. O ladrão da sua paz, o ladrão da sua felicidade, o ladrão não vem apenas para roubar a sua paz, ele não vem apenas para matar a sua paz, ele não vem apenas para destruir a sua paz. Então, esse é meu exercício que eu gostaria de deixar como desafio para vocês. Procurem qual que é o ladrão da sua paz, da sua felicidade, o que rouba a sua felicidade. Logo em seguida, na Escritura, ele diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Todos nós podemos ter vida em abundância com o Salvador, Jesus Cristo. Meu desafio para todos nós, não só para vocês, é para todos nós. Procuremos qual que é o ladrão que vem roubar, matar e minar a nossa felicidade. Existe um padrão estabelecido por Deus. E nós já sabemos qual que é esse padrão, tá? É guardar os mandamentos, é guardar os convênios, é fazer tudo para que a gente possa ter 100% o Espírito. É o convênio que nós renovamos a cada semana de ter sempre consigo o seu Espírito. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado por vocês não serem apenas professores, né? Se você pensa que está aqui porque é um professor, você está num nível um pouquinho mais baixo, você é um salvador de almas, né? Todos os programas que existem é para salvar almas, né? Você foi chamada por Deus para ajudar a salvar seus filhos nessa extensa tarefa que Ele tem. E Ele conta comigo, Ele conta com você e conta com todos os seus filhos, que são seus braços, sua boca, suas pernas, ao estender as boas novas
aqueles filhos que estão desgarrados, aqueles que ainda não encontraram a verdade. Muito obrigado por tudo que vocês fazem, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Estou sempre disposto a poder ajudá-los a terem sucesso em seu chamado como professor. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Vamos terminar com uma oração. Depois, irmã Norma, como está gravando aqui, eu vou desligar e a irmã só entra de novo. Bom, que eu tenho que, para parar a gravação, eu tenho que desligar. E se a irmã quiser, entra de novo e a gente fala sobre sua classe, tá bom? Ok, obrigada, presidente. Miguel, pode fazer oração para nós, irmão Miguel? Por Com favor? certeza.